Estamos no 22º domingo do tempo comum. O mês de agosto praticamente já acabou e já começamos a respirar aí os ares do final do ano. E com certeza esse ano de 2020 será um ano inesquecível, pois um ano marcado com muitas questões, principalmente as que envolvem a vida. E hoje nós temos a oportunidade, à luz da palavra de Deus, refletir esse chamado que Deus nos faz para sermos neste mundo verdadeiras testemunhas do Evangelho. Como o próprio São Paulo nos diz na segunda leitura, que nós somos uma oferta, um sacrifício vivo e santo, que seja capaz de agradar a Deus. E agradar a Deus não é agradar o mundo. Por isso que Jesus dá um puxão de orelha em Pedro, que domingo passado ele tinha se colocado como pedra fundamental, onde a igreja foi constituída, foi erguida. Naquela ocasião, o próprio Cristo olhou para Pedro e deu um certo elogio, porque Pedro reconheceu Jesus como Messias. Só que, no segundo momento, quando Jesus se apresenta, o que vai acontecer com esse Messias, ele desanima. Ele fala: não, o meu Messias, a fé que eu professo, não vai me permitir o sofrimento, não vai me permitir que isso aconteça contigo. E aí Jesus então pede a ele para que se afaste, porque não pensa como Deus. Isso é uma atitude que muitas vezes nós também encontramos na nossa vida pessoal. Nós somos cristãos, estamos dentro da igreja, mas nas primeiras dificuldades, nos primeiros sofrimentos, ou até mesmo nas decepções que encontramos na vida, já se torna motivo para que nós deixemos de seguir a Jesus. Ou quanto não seguimos a Jesus, seguimos ideias de Jesus. E a proposta hoje não é ideia, mas é a oferta viva de um Deus totalmente apaixonado, que foi capaz de enviar o seu próprio Filho, que viveu tudo, a condição humana, menos o pecado, e foi para nós sinal. E ele diz: pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, perca a sua vida com a vontade de Deus, e que a vontade de Deus possa prevalecer onde nós estivermos. Com certeza, nesse tempo em que estamos vivendo, nessa seca que é ruim, os animais passam necessidade, os pastos secam, a natureza parece que fica entristecida, fica com sede. Qualquer água que você joga, a terra absorve rapidamente, porque existe uma necessidade. E pode ser que na nossa vida espiritual também nos encontremos nessa seca, nos encontremos nesse deserto. E é aqui que nós entramos e fazemos o nosso caminho com Jesus, para que assim nós também sejamos abastecidos na nossa sede, na nossa fome e na nossa vontade de vida. Com certeza, amado irmão, amada irmã, nesse tempo favorável que o Senhor nos convida, Ele exige também de nós a atitude. Eu não posso seguir a Cristo pela janela. Eu não posso me comprometer com Cristo me escondendo.
Eu preciso me dispor a fazer esse caminho com Cristo. Veja o evangelho que Jesus, indo para Jerusalém, fazendo esse caminho com eles, Jesus então começa a ensiná-lo. E pode ver que Jesus não fica adocicando a sua palavra para dizer ao povo. Se nós lermos mais o evangelho, vamos ver que o primeiro grupo dos discípulos de Jesus eram 72. E num determinado momento, Jesus então começa a anunciar qual é a consequência do segmento. E aí alguns começam a reclamar. Ah, Senhor, as suas palavras são muito pesadas. O Senhor exige demais. Não, eu não tenho muito tempo para isso. E depois que Jesus faz o anúncio, muitos abandonam Jesus. Dos 72, ficaram apenas 12. E num determinado momento, o próprio Pedro, que hoje também quer afastar Jesus do sofrimento da cruz, do seu objetivo final, que é passar pela paixão e morte e ressurreição, porque quer uma religião blanda, uma religião light, uma religião que não há comprometimento. O próprio Pedro diz: tuas palavras é muito dura para nós, Senhor. O que Jesus diz para Pedro? Você também não quer ir embora? Pode ir. E aí Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida e de vida eterna. Ou seja, nós estamos neste mundo, como dizia São Paulo, pela misericórdia de Deus, fazer da nossa vida uma vida que oferta. Oferta significa transformação. Eu coloco no altar do Senhor o pão que foi moído. Eu coloco o vinho sobre o altar do Senhor que também foi moído, que foi mastigado, que foi sovado para se tornar o líquido. Isso exige de nós uma mudança. Nós não podemos de forma alguma ficarmos inertes numa sociedade que cada dia mais se paganiza, porque desrespeita a vida humana, desrespeita a natureza, e faz com que nós, ao invés de vivermos como irmãos e irmãs, vivemos como inimigos. E olha, São Paulo diz: o que agrada a Deus é um sacrifício vivo, santo. Mas ao mesmo tempo, vós estáis neste mundo para transformá-lo. Porque se nós não transformarmos o mundo vai nos transformar. E a mentalidade do mundo é a mentalidade que Jesus abominou no Evangelho. É aquela mentalidade que tudo pode. É a mentalidade do poder. É a mentalidade das divisões. E esta mentalidade não agrada a Jesus, não agrada a Deus. E por isso nós estamos aqui, porque nós estamos fazendo essa caminhada. E em algum momento da nossa vida nós caímos, nós erramos, nós falhamos, nós também nos decepcionamos ou somos decepcionados. E aí nós entendemos o apelo que o próprio profeta Jeremias fazia na primeira leitura. Mesmo sendo seduzido por Deus, mesmo tendo sido chamado por Deus, sedução é uma coisa que encanta os olhos, né? Por exemplo, um calor desse. Imagine sobre a mesa uma Coca-Cola litro. Seduz, não seduz? Ou uma jarra de suco, né? Seduz. Um prato de comida.
Um pedaço de torresmo, por exemplo, seduz, né? Seduz. Ainda mais quando as pessoas não chamam os outros, né? E a gente fica olhando e a gente fica com vontade, não fica? Então, Jeremias, seduzido por Deus, seduzido, ou seja, chamado por Deus, mesmo sendo resistente, ele diz: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou apenas uma criança, olha, eu não tenho palavras, eu sou meio desajeitado. Mas o Senhor diz: não, é você. Vai, e eu colocarei na tua boca a minha palavra, não temas. E ele diz: seduziste-me, Senhor, e fosse mais forte do que eu. Então Jeremias se enche desse Deus, mas quando ele começa a ser presença de Deus na vida do mundo, o mundo vem com armadilhas. O mundo vem com guerra, o mundo vem com muitas coisas, para denegrir, para tirar a imagem, para destruir a imagem. E aí Jeremias vai para o canto e começa a chorar, e começa a se lamentar: mas meu Senhor, é muita coisa para mim, eu estou cansado, Senhor, é muita chacota, é muita calúnia. E aí Jesus diz: pega a sua cruz, renuncie e siga-me. Jesus não falou em nenhum momento que se tornar cristão seria algo fácil. Nem Jesus nunca nos abandonou, nunca nos enganou. A consequência que Jesus quer é que nós de fato sejamos vocacionados. E o vocacionado, e o chamado de Deus, e o chamado por Deus também falha, também erra. E aí nós encontramos a nossa fraqueza humana, mas é neste humano que Deus também quer usá-lo para transformar o mundo. Olha que interessante. Apesar de todas as nossas limitações, apesar de todas as nossas fraquezas, Deus usa-nos para transformar. Há momentos na nossa vida que a gente entrega os pontos. Quantas vezes já pensei nisso? É por demais, é injusto, a gente faz tanto e as pessoas às vezes não nos reconhecem. E aí a gente, ao invés de continuar fazendo, a gente diz: não, vou parar. Eu faço, ninguém olha para mim. Não, por quê? É demais. Eu estou aqui fazendo bem, a pessoa vem e fala mal. Eu estou tentando mostrar o caminho, as pessoas vêm e não querem. Jesus diz: renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, pois aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E aí, todos nós já queremos viver no céu, mas esquecemos, para viver no céu e ir para o céu, temos que passar pela cruz. Porque sem cruz não há céu, não há vida eterna. E é por isso que às vezes nós ficamos pulando, né? De galho em galho. Aqui é melhor, aqui está mais gostoso, aqui é bom. De repente aqui já começa a me desconfortar, eu já mudo para o outro lado, sabe? Eu não assumo. E aí Jesus diz: não, irmão, você não está pensando como Deus. Porque pensar como Deus é também aceitar no próprio corpo as marcas que as nossas escolhas com certeza irão deixar em nós. É preciso que nós tenhamos sede de Deus, vontade de Deus. E só é possível se nós formos na fonte, que é a palavra. O problema maior nós cristãos, e principalmente os católicos, é que nós não temos muita intimidade com a palavra de Deus. E aí nós seguimos Cristo, porque a gente vê o outro. Eu vejo o João Vitor, que tem assim um estilo country, seguindo Cristo. João Vitor é legal.
E aí eu me identifico com o jeito de João Vitor seguir a Cristo. Mas eu não vou na fonte. E aí se o João Vitor pisa na bola, aí eu desanimo e digo, também não quero mais. E é por isso que nós ficamos na corda bamba. E a nossa fé às vezes fica na corda bamba, porque nós não vamos na fonte. Jeremias, quando ele viu que tudo aquilo não tinha como ele evitar, e que ele tinha que passar por aquilo, no finalzinho da primeira leitura ele diz: senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar o meu corpo, desfaleci sem força para suportar. É isso que nós precisamos. Sentir esse ardor dentro dos nossos corações, mesmo diante das decepções, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do peso da cruz. Nós não podemos desistir. Nós não devemos deixar que a chama do amor que está impregnado em nós, e que nós já bebemos desse amor dado por Jesus Cristo, que está em mim e está em você, não pode apagar. Nesse tempo de seca, quando você vai para a zona rural, você vê tudo seco, mas de repente, lá no meio do pasto tem um pé de ipê bonito, amarelo, mostrando que a vida ainda prevalece. Que mesmo diante de tanta secura, que mesmo diante de tantos sinais de morte, a vida continua insistindo em viver. E é isso que nós precisamos fazer, essa revisão de vida, olhar para dentro de nós, dentro do nosso coração, que pode estar seco, mas eu tenho certeza que dentro do teu coração há um pé de ipê florido, que está te mostrando que a vida vale a pena viver. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano não sei o que, não importa. Todos nós também temos o direito de ficar seco. Todos nós também temos o direito de entrar no deserto. Todos nós temos o direito de enfrentar os desafios. A única coisa é que se o nosso olhar estiver dirigido para Jesus, jamais nós nos apagaremos, ou jamais nós nos afastaremos, porque a nossa fé está em Cristo, e nem nas pessoas, mas em Cristo. Cada um de nós deve ser um instrumento na vida de muitas pessoas. Responda a esse chamado, se coloque à disposição, mas por favor, tenha coragem, porque diante das murmurações, há um Deus também pronto para te ouvir, para te acolher e para continuar a enviar. Porque isso é o sacrifício que nós oferecemos e o sacrifício que agrada a Deus verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.